Olá, boa tarde, amigos. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Vocês conseguem me escutar bem? Oi, padre. Oi, Sua Tati. bênção. Tudo Deus bom? abençoe. Graças Mas a que, Deus. mas que Nossa Senhora é essa, lindona? A Nossa Senhora de Nazaré, a Nazaré, né? nossa padroeira, a imagem peregrina. Ah, sim. Padre, deixa só o Oi. pessoal entrando um pouquinho aqui, mas aí a gente já vai falando um pouquinho, né? Enquanto o Isso. pessoal vai chegando. Quero te agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Né? Nessa terceira semana a gente fez. Era para ser 2 semanas só, acabou sendo Hum. agora o mês inteiro. E aí o senhor deu o seu sim para a gente falar um pouquinho aqui, né? A gente mudou o horário por conta de alguns problemas, mas é bom que quem não consegue participar de manhã vai conseguir participar de tarde aqui com a gente, graças a Deus. É isso aí. Padre, E pode vamos que falar. vamos. Deixa eu só botar o tema aqui, porque o pessoal vai entrando, vai saber o que a gente vai falar, né? Que aí ninguém Isso. fica perdido. Deixa eu Isso colocar aí. aqui. Vocês vão ver que eu vou dar umas tossidas, porque tem um ventilador direto para mim aqui, que eu tive Não que é fechar. corona. Não é corona. Eu tive que fechar aqui as janelas, porque o povo faz barulho lá fora, né? Então, se eu fechar tudo e não botar o ventilador, daqui a pouco eu tô pingando. Fica Ah, tá. abafado. Tá igual aqui também. Aqui é Jacarepaguá Zona Oeste, né? Aquela coisa meio. Aquela linguagem bem junto, né? Sim. Padre, então vamos lá. Novamente agradeço a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Né? Hoje nosso Uhum. tema vai ser superação. Né? A gente ficou em dúvida qual superação, né? Superação de dor, de traição. Ah, vamos falar de tudo, que tudo vai incluir tudo. Então, a quem não conhece, esse é o Padre Sérgio Luiz, né, da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Eu vou falar um pouquinho, sei quem é o senhor, mas se eu tiver errado, o senhor fala, tá? Tá O senhor, em bom. dezembro, fez 11 anos de padre, é isso? Tem 11 Isso. anos. Isso Sua aí. paróquia fez agora, né? Na verdade, está nesse período, né? Dos 53 anos, né? De Isso. fundação dela. E o senhor é da paróquia Nossa Senhora, pároco, né? Da paróquia Nossa Senhora de Nazaré e Santos Mártires Ugandenses. É quase a minha, Isso. né? Santo Antônio de Fátima e Santo Antônio de Rosário de Fátima e Santo Antônio de Lisboa. O nome é enorme. Isso. Maravilha, padre. Então a gente hoje vai falar sobre superação, mas antes da gente entrar no nosso tema, queria que o Uhum. senhor falasse um pouquinho para nós como é que está o seu período de quarentena, né, o isolamento que o senhor tem feito na sua comunidade, né, depois desse decreto, a gente acho que já fez quase 60 dias, se eu não me engano, acho que faz dia Uhum. 20 amanhã, né, acho que faz 2 meses de decreto, e eu queria saber como o senhor está, como o senhor está se alimentando, porque o senhor teve que dispor dos seus funcionários, né? Então o senhor deve estar sozinho. Como o senhor está fazendo, né? Então, aqui, não obstante a outras paróquias, há uma realidade delicada, né? A paróquia fica dentro do bairro de Acari, que tem no entorno a comunidade do Acari, né? Que é uma Uhum. comunidade muito querida, como todas as outras comunidades, que tem as suas realidades desafiantes, e também Acari acabou ficando conhecida nesse período por ser o lugar onde abriga o hospital que é referência para o tratamento de coronavírus. Ou seja, e a nossa igreja matriz, né, a paróquia ela é constituída pela igreja matriz, Nossa Senhora de Nazaré e Santos Mártires Ugandenses, e mais 6 capelas dentro do complexo do Acari. A nossa igreja matriz ela fica colada no hospital de Acari, é muro com o hospital, né? Então a nossa realidade é uma realidade assim que requer cuidado e discernimento para que se pense em primeiro lugar naquilo que o próprio Senhor o fez, que é morrer pelas pessoas, né? Ele deu a sua vida em resgate das pessoas. Então,
todas as nossas ações elas têm que visar o bem-estar dos nossos irmãos. Todos, não só alguns, mas todos, né? Assim como dói para os mais novos, também dói para os mais idosos também, essa situação. Então, em primeiro lugar, eu tomei a medida de obedecer. Quem obedece não erra, né? E obediência mesmo, sem murmurações, sem jeitinho brasileiro, sabe? Sem brasileiro não, todo mundo tem os seus trambiquezinhos, né? Então, obedecer irrestritamente às recomendações. Quanto mais a mim, que sou de grupo de risco, eu tenho asma, né? A minha asma é muito forte, então requer um certo cuidado. Então, assim que saíram as medidas de isolamento, fechei a paróquia, né? Eu tenho hoje um funcionário, que é o nosso secretário, ele está trabalhando em home office, porque ele também tem família, não é simplesmente eu botar lá, abrir a secretaria e Não, botar para funcionar, né? Mas eu preciso não, pensar também nesse chefe de família que tem filhos. E verdade. não seria legal ele ter a doença. Então, coloquei ele em home office, tenho o WhatsApp da paróquia, o telefone da paróquia, onde as pessoas elas entram em contato por meio do celular. Mas se nós paramos a atividade de celebração na igreja matriz, em contrapartida, aqui em casa, na casa paroquial, ela tem uma capela, né? Assim que eu me mudei para cá, a primeira coisa que eu fiz foi uma capela. Como ela fica distante da igreja matriz, tinha que ter uma capela porque, em primeiro lugar, o padre tem que rezar. Depois ele tem que fazer coisas, né? Então, a gente tem a capela aqui, a Capela do Bom Pastor, aonde eu faço as minhas orações, celebro as missas e transmito, né? E a igreja matriz fica fechada. Só abre lá para o trabalho com os nossos irmãos necessitados. Hoje a nossa paróquia, que passou no início do ano, como todos os anos passa, por uma grande enchente. Aclaro fotos até vocês, a paróquia de vocês até nos ajudaram. Obrigado mesmo por aquela Graças a ajuda. Deus, né? Isso. E aí a gente acabou se tornando uma referência em assistência aos nossos irmãos necessitados. Então, nós só abrimos lá para justamente a entrega de cestas básicas para os irmãos necessitados e também para que os irmãos possam levar lá o seu dízimo, etc., para também a manutenção financeira da paróquia. Eu, Sim. particularmente, estou morando sozinho. O nosso vigário paroquial ele está morando com os pais dele, né? E eu estou aqui morando sozinho. Eu tenho que me virar para limpar a casa, para fazer a comida e etc. Até que eu cozinho bem, uma gororoba legal, né? Dá para Aprendi comer. isso. No período do seminário, eu aprendi, claro, observando minha mãe, mas no período do seminário, no domingo, no seminário que eu fiz, os seminaristas é que tinham que fazer a comida, né? No final de semana, no domingo. Então, nós fazemos a comida, então acabamos aprendendo. Então, eu faço a Nada que comida o aqui. YouTube também não resolva, né? Graças a Deus. YouTube é santo, entendeu? Mas Mas dá pra. Masterchef, a Cristiane falou, ó, também não é para Isso, tanto, mas dá pro gasto, né, pai? isso, dá pro gasto. Eu gosto, eu não tenho tempo, mas eu gosto de cozinhar, né? Então eu Ah, comecei a isso. então o senhor está sendo humilde, o senhor cozinha pra caramba, Masterchef, igual a Cristiane disse. Também não. A Cristiana é um amor de pessoa, a mineira, amor de pessoa, né? Então Padre, dá pra gente se virar. É claro que alguns irmãos paroquianos me oferecem, né, comida e etc. Então a gente dá para se virando aí,
Nada né? como as senhorinhas da paróquia, né? Que sempre chegam com alguma coisa para comer. Isso. Louvado seja Deus por Ah, isso. graças a Deus existe elas. Isso. As senhorinhas e as não tanto senhorinhas, porque outro dia eu comi um caldo verde, que misericórdia. Foi até uma pessoa que tá aí agora na live Que levou participando, que é a essa. Paula. Isso. Parabéns, Ó, Paula. Tá pronta para casar. Ou é já é casado? Ah, então tá bom. casada. Então, pelo Ela é menos o marido dela, né, tem um caldo verde delicioso. É. E eles deram sorte, porque os dois cozinham bem. Ele faz também Ó, um cozidão, menina. Quando ele fizer, eu vou te chamar. Você vir aqui ai, me comer o chama. cozido. Comer uma coisa que eu vou em qualquer lugar, entendeu? A gente sai da Taquara para Iacarí, não tem problema nenhum. A gente supera os Não obstáculos da tem problema, distância. nada que eu não resolva no metrô. Isso. Ah, o metrô é uma benção, solta na porta. Né? Padre, então, ó, maravilhoso eu ouvir como é que o senhor está se superando, né, dentro Isso. da sua casa, daquilo que Uhum. se não fazia, passa a fazer, e se deixou É. de fazer, voltou a fazer, né, nesse tempo. Isso. E Isso. a gente escolheu superação, né, para falar, e eu separei algumas perguntas, fiz uma enquete, as pessoas foram colocando. Se o povo Uhum. estiver vendo a gente, quiser colocar as perguntas também, a gente vai tentando encaixar ao longo do tempo. Tá, então, Maravilha. padre, eu fui ver, né, superar, no dicionário, quer dizer alcançar vitória sobre, né, vencer. Isso. E e aí algumas pessoas fizeram algumas perguntas, né? Muito superar alguns temas. Mas a Uhum. primeira pergunta que eu faço para o senhor, né, dentro do que a gente hoje está vivendo, dessa pandemia, né, a gente falava de sonhos ontem com o padre Harden, e aí ele falava sobre colocar metas, colocar coisas que possam ir superando aos poucos, né? Eu acho que a Uhum. superação também é muito sobre metas, né? Você ir aos pouquinhos colocando metas e aí você vai se superando. Mas dentro Uhum. dessa pandemia, o que o senhor indica hoje para que as pessoas que estão vendo hoje a gente possa superar não só a pandemia, mas aquela tristeza às vezes que a gente sente um dia ou outro, ou a falta de entendimento, ou a desobediência até, né? O senhor falava de obedecer, eu falo muito para o meu filho, que hoje tem 15 anos, que é essa frase mesmo, quem obedece não erra. Né? Uhum. Então, se errou é porque quem mandou fazer estava errado, mas obedecer nunca, pelo menos eu nunca soube que obedecer seja errado. Isso. Então, Uhum. o que hoje a gente, dentro dessa perspectiva que a gente tem, consigamos superar dentro daquilo que a gente vive, que é a Igreja Católica. Então, a primeira coisa é superar os próprios limites. Muitas pessoas, muitas mesmo, elas chegam numa fase da vida que elas acham que elas não podem ir além de algumas coisas. Esse momento que nós estamos vivendo é um momento em que há uma maravilhosa oportunidade da gente olhar para dentro de nós e perceber que podemos sim superar limites. Me vem até a memória o início da logoterapia, né? Uhum. Acredito que você já ouviu falar, né, que Viktor Frankl, observando aquele estado de caos ali nos campos de concentração, porque as pessoas viviam ali prisioneiras, né? Encontraram naquela situação uma possibilidade e uma oportunidade maravilhosa de perceber o sentido da própria vida. E eles saíam de si e entendiam que naquele momento a melhor forma de viver era a dedicação ao outro. E geralmente a gente acha que se dedicar ao outro é apenas fazer coisas para o outro. Às vezes também é não fazer coisas para o outro. Então, essa pandemia é uma maravilhosa oportunidade da gente ampliar os horizontes. Os horizontes eles precisam ser ampliados, né? É preciso entender que essa louca vontade que nós temos, todo mundo tem, até eu tenho, uma vontade danada de sair aqui de carro, estacionar na beira da praia
né? Ou então sair daqui, lá para minha paróquia, a minha igreja. Sábado mesmo eu estive lá, aí fiquei olhando para aquelas paredes, olhando para a igreja e pensando, ai meu Deus do céu, que saudade de celebrar para você, que saudade de ver aquelas crianças correndo aqui no pátio, a Tina, a Marina, né? Aquelas crianças todas correndo aqui no pátio, que saudade de ver as senhorinhas chegando para a missa, os jovens sentados no pátio da igreja, que saudade de abrir essas portas, né? Mas se eu acredito que aquelas portas se abrem para um bem, eu preciso entender que eu preciso de fato ser um bem para aquelas pessoas. E se um bem significa superar essa vontade, essa saudade, esse desejo de estar junto, isso tem que ser feito. Porque o amor supera. O amor visa o bem comum, o amor sai de si, o amor se sacrifica, o amor é cruz. É cruz. E nós temos essa força para ir além disso. Nós conseguimos fazer isso sim. É só pedir a graça do Espírito Santo. Vamos cair ao longo desse período? Vamos. Peraí, Faz gente. parte do ser humano, né? Isso faz parte, gente. Não tem nenhum ser humano, não. Aqui não é de aço, não, né? Não, se você Verdade. tocar em você, você não é de aço. Eu sei que muitas vezes a gente ouve algumas pregações. Aqui eu não estou criticando ninguém, tá? A gente ouve algumas pregações, algumas falas e algumas posturas de alguns irmãos nossos que parece que o super-homem saiu da televisão, né? Aquele homem de aço que parece que não é inviolável, não sabe. Peraí, eu tenho uma música do Padre Fábio de Mello que eu acho muito bonita, que ele fala: até mesmo um soldado na batalha tem direito de chorar. Sim. Até mesmo tem um soldado na batalha tem direito de chorar. Mas o fundamental, meus amigos, Tati, é que a gente não gira em torno dessas nossas dores. Elas fazem parte da nossa vida e sempre farão e vão nos amadurecer, né? Mas é fundamental a gente seguir viagem. A Não, não se... Luciana, a Luciana da Berçabé, ela fez muito tempo comigo de cura interior, né? Eu fazia um trabalho com ela. E ela sempre falava sobre isso, né? De entrar na caixinha e sair da caixinha, porque os sentimentos, eles fazem parte do ser humano. Elas devem ser Isso. vividas, óbvio, mas tem que ter o limite de que horas eu saio dessa caixinha do sentimento, que horas eu entro nessa caixinha do sentimento, né? Como o senhor falou, é ter o equilíbrio, né? Vitor Frankl, que o senhor citou, ele foi um judeu que já pensava, né, sobre o sentido da vida. Eu estava lendo um pouquinho sobre ele, e aí, dentro dos campos de concentração, ele começou a pensar mais ainda sobre o sentido da vida, né? Então, Isso. ele se superou, porque ele teve que superar a si mesmo, para escrever tudo que ele escreveu, né? Uma obra lindíssima e riquíssima. Quem não conhece, vale a pena ter a leitura. E a superação da própria dor, né, padre? De ver Isso. os irmãos, né, sendo massacrados, sendo mortos, sendo torturados, né, passando por experiências que não tinham que passar, pelo menos não deveriam. E a própria dor, né, de não poder fazer nada, né? Uhum. E aí, dentro de todo esse campo psicológico, entra a fé, né? O bonito é que esse tempo nós estamos tendo uma maravilhosa oportunidade de pensar. Peraí, será que a vida é só comer, beber e dormir? E eu vou acrescentar fazer sexo? Porque hoje parece que só é pecado o sexto mandamento? Será que a vida é somente isso? E quando nos deparamos com a realidade tanto da morte dos nossos queridos, quanto da nossa possibilidade de morte, será que a gente está preparado? Porque, veja, a gente está aqui isolado, eu estou aqui isolado, etc. Mas pode acontecer. Por exemplo, eu moro aqui no terceiro andar.
Pode acontecer de eu descer para levar o lixo e me contaminar. E aí? Se a minha vida é só baseada nesses conceitos, ganhar dinheiro, comer, beber, dormir e fazer sexo, se a minha vida gira em torno disso, eu não vou superar a perspectiva de que morreu, acabou. Uhum. Agora, quando eu percebo, e até canto, né? Mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Senhor que vive está, né? Na casa do meu pai há muitas moradas. Se eu não fosse, eu não teria dito. Aí a vida, eu olho para a morte como São Francisco olhava, né? Com olhar de superação. É minha irmã, porque ela me une ao meu amado. Ou então, como aquele episódio, eu gosto muito de dizer, meus paroquianos com certeza eles vão lembrar disso, chega até a ser chato. Eu gosto muito de lembrar São Domingos Sávio, que quando ele foi perguntado, Domingos, se Jesus viesse hoje, ele falaria, olha, vou continuar fazendo a mesma coisa. Porque a perspectiva de um homem e de uma mulher de fé é sempre um olhar na eternidade. Né? O próprio conceito paroquiano, paroikiwa, peregrino. Então, olhar para a vida e para esses acontecimentos como situações a se superar, a perceber que se eu vivo, vivo para Cristo, mas se eu morro para Cristo também. Não sou suicida, né? Não sou suicida, mas tudo para a infinita glória de Deus, ter essa tranquilidade. Mas se eu vivo só para comer, beber, dormir, fazer sexo e passear, se isso é o centro da minha existência, se isso é o centro da minha história, eu até dou uma camuflada indo para a igreja, porque sabe como é que é, né, Tati? É legal ir para a igreja assim, né? O ambiente é legal, as amizades são boas, o pessoal lá da igreja, o Luciano, Batera, gente boa, né, tal, a Tati é gente boa, é legal, dou umas namoradas lá, etc e tal. Mas aí, bar, como diz os gaúchos, né? Como Pois diz o é. meu vigário episcopal aqui. Aí realmente agora está desesperado e não consegue. Não E não consegue superar. entender, e não entender essa superação de nós mesmos, né? Das das nossas mazelas, né? Das nossas mais inclinações, né? Dos nossos limites, entender que nós temos limites, né? Até tem uma pergunta sobre como superar a perda de um ente querido, e eu lembro que uma vez acho que foi o Padre Júlio, assim, numa homilia, não me lembro, meu pároco, ele falava que a gente precisa se tá dentro de uma morte, né? Às vezes a gente Uhum. chega para a pessoa e fala assim, ai, não chora, mas a gente precisa entender que chorar faz parte do sentimento humano e que depois de você viver aquele sentimento de choro, de saudade, de morte, né? Porque nós não fomos feitos para a morte, né? Então a gente chora, né? E se a gente vive bem esse choro e essa morte, e aí falando da perda de um ente querido, a gente consegue daqui a um tempo superar essa morte e ficar só com a saudade e o amor que a pessoa tem, né, padre? E a internet do padre. Oi, Deu voltou. uma. Deu uma Isso, a travada. minha. E aí, assim, Uhum. como a gente pode fazer dentro desse contexto da superação, né? Como estava falando, de a gente viver os sentimentos, né? E eu acho que dentro de uma superação, acho que a mais dificultosa é realmente da morte, né? De perder um ente querido, não seria? Isso. Nós precisamos colaborar no crescimento das pessoas. O grande problema de hoje, desse tempo, tá tudo certo aí? Tá tudo ok, Tá, Tati? tá, tá. Então, o grande problema desse tempo atual é, é uma grande tentação que nós temos de infantilização das pessoas. As pessoas não podem sofrer, as pessoas não podem sentir dor, elas não podem ouvir não,
elas não podem, enfim, chorar. É uma geração mal acostumada, né, padre, que não sabe sofrer. Isso. O que que acontece? Essa semana, eu perdi um paroquiano, né, há 2 dias. Um paroquiano muito querido. Uma pessoa que não era da linha de frente de coordenação, mas era um homem, assim, extraordinário. Pouco tempo que eu conheci ele, eu vi como aquele homem era um homem bom, silencioso, sempre a serviço, na dele, tranquilo, né? Não era espalhafatoso, uma pessoa do bem. E eu rezei na missa por ele e tal, né? Ele estava muito mal no hospital. E aí acabou morrendo. A esposa dele me ligou, aos prantos, chorando muito, né? E eu falei para ela o que a igreja ensina. Em primeiro lugar, essa doença não é vontade de Deus. A morte não é vontade de Deus. Deus não criou homem para morrer. Mas, até das piores desgraças da vida, Deus transforma isso num bem. E o seu marido era um homem de bem, um homem de Deus, né? Então, creio eu que pela misericórdia de Deus, ele se encontra agora, né, na graça de Deus. Não estou canonizando ele, não estou canonizando ninguém, mas pelas atitudes dele. Aí a esposa dele falou para mim: padre, realmente o meu esposo era um homem bom, buscava fazer o bem, buscava o bem das pessoas, tudo. Aí eu falei assim: bom, isso é um primeiro ponto, isso é uma premissa. Agora, minha filha, se tem uma coisa que eu não vou mentir para você, é que você não vai sofrer com essa realidade da saudade. A senhora é uma mulher de fé, eu sei, mas a saudade, ela faz parte da vida. Então, a saudade e a dor fazem parte da vida. Não tem como a gente tirar isso de nós. Saudade e dor. A gente sempre está com saudade de alguém ou de alguma coisa, né? Verdade. Isso faz Estando em parte da quarentena vida. ou não, a gente sempre sente falta de alguém, isso é fato. Sempre sente falta de alguém. Ou então sente falta dos quilinhos que tinha e não tem mais. Da juventude que tinha e não tinha mais. Nós somos saudosos. Verdade. E mesmo, Tati, que esteja tudo maravilhosamente bem na nossa vida, a gente sempre vai ter uma saudade. Sabe saudade de quê? Saudade do céu. Porque fomos criados para Deus, fomos criados para o céu. E por mais que nós comunguemos, por mais que nós participemos da missa, é sempre uma realidade do já e do ainda não. Então sempre vamos ter saudade de Deus, né? Então eu disse para ela: então, minha filha, essa saudade, isso faz parte da vida, não tem como arrancar isso de você. Só que você não precisa se desesperar, porque ele está lá diante de Deus, está bem, porque lá não há necessidade de nada, lá não há mais sofrimento, lá não há mais dor, lá não há mais angústia. Então, minha filha, respeite os seus sentimentos, os sentimentos de saudade. Respeite isso, mas que isso não se torne um desespero. Isso se torne uma boa saudade, uma saudade saudável. E um dia, não agora, porque você tem um filho para criar, e você tem muitas coisas para viver ainda, um dia vocês vão se encontrar no reino de Deus. E é isso. Não tem mais o que ficar enganando as pessoas, dizendo: você vai deixar de ter saudade, a sua vida acabou, isso aí não amadurece as pessoas. Eu penso até que seja e aí eu me coloco também nisso, né? É de uma forma de romantizar também Jesus Cristo, né? Jesus não tem nada de romântico, né? Claro, é lindo, que eu até falava isso essa semana, eu postei isso na minha conta pessoal do Facebook,
que eu nunca vou conseguir pagar aquilo que Jesus fez por mim no alto da cruz, Sim, nunca. É uma sim, dívida que ele escolheu e ele decidiu por me salvar e salvar a sim, humanidade. Então é uma conta que a gente nunca vai conseguir pagar. sim. Mas a gente precisa, é um amor e é lindo isso, né, de ver. Isso. Mas é algo que não é, não, a gente não pode romantizar, né? Ele sofreu, ele viveu, ele foi humano, ele viveu os sentimentos humanos, né? E eu acho que a partir daí a gente acaba não tendo dentro de nós, quando a gente romantiza muito, né, tudo que está ao Uhum. nosso redor, a gente acaba não conseguindo superar porque a gente acha que nós somos super poderosos, foi o que o senhor falou. Então eu não posso Isso. errar, eu não posso chorar, eu não posso isso, eu não posso aquilo, e acaba que você não consegue fazer um autoconhecimento e você acaba não se superando. Minha filha, vamos lá. Outra coisa que a igreja nos ensina, né? Olhar, caminhar por caminhos seguros. Vamos usar, eu quero usar 3 exemplos aqui maravilhosos. Jesus, com a morte de Lázaro, ele chorou. Gente, ele ia ressuscitar Lázaro ali na frente. Mas ele se permitiu. Ele se Viver aquele permitiu sentimento. isso aí. Mas não ficar preso. Chorou e ressuscitou Lázaro. E não ficou preso. Segunda pessoa, São Pio da Pietricina. Quando a sua mãe morreu, ele sofreu muito. Quando seu pai morreu, ele sofreu muito. Ele chorou muito. Terceiro santo, grande santo que celebramos ontem, o centenário do seu nascimento, João Paulo II. Quando o pai dele morreu, ele sofreu demais. Indico os 2 filmes, tanto do Padre Pio quanto do João Paulo II. No filme do Padre Pio, o Padre Pio fica lá no túmulo chorando, né? E João Paulo II também sofre muito. Aí, se Jesus, São Padre Pio e São João Paulo II choraram a dor dos seus entes queridos e viveram essa dor, eu quero mais é viver isso também. Quem sou Verdade. eu, né? Quem sou eu para não... Mas, como eles, também vou superar. Porque tenho... A gente vai celebrar daqui a pouco também, né? Por isso, nós cristãos temos alguém que a gente chama de advogado, o grego, né? Paráclitos. Temos o advogado e também, no grego, aquele que nos acompanha, aquele que faz companhia. Né? Uhum. O Espírito Santo, ele nos dá o entendimento e a compreensão das coisas. Aí, de fato, Uhum. se eu quiser caminhar sozinho, Tati, realmente eu vou dar ideia para a louca da casa, que é a minha cabeça. Mas, se eu me abro ao Espírito Santo de Deus, ele vai fazer com que eu consiga enxergar que aquela situação de dor é uma maravilhosa oportunidade para que eu amadureça, para que eu Eu cresça. ia, eu ia perguntar até para o senhor, né, dentro dos evangelhos, se tinha algum fato interessante para a gente partilhar, né, que falasse sobre superação, mas o senhor acabou falando que é o de Lázaro, né? Mas tem algum outro que venha à sua mente, que o senhor possa colocar aqui para gente? Tem um perfeito, que eu gosto muito, que é o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo... Eu até separei aqui. Capítulo 2º, que é justamente capítulo segundo, que é justamente Pentecostes. Uhum. Segundo não, primeiro. Cadê? Capítulo 1º, versículo 13. Né? Atos 1:13. O que Uhum. acontece? Os discípulos, eles, tudo bem que houveram toda aquela fala, né, da aparição de Jesus, etc., né?
Hum. De fato, eles fizeram a experiência do ressuscitado, ele apareceu para eles, e etc. e tal. Mas nesse momento, nesse dado momento desse versículo, Jesus volta para o Pai. Jesus vai embora e deixa eles sozinhos, né? E aí o que acontece? Há aqui uma segunda superação, porque houve uma primeira que foi justamente todo aquele momento que eles passaram da cruz, as notícias da ressurreição. Há uma cena, Tati, muito linda, que eu estou preocupado com o tempo. Tem Não, tempo pode ir isso? tranquilo. Tem meia hora ainda de live. Tá bom, então. Então vamos conversar. Há uma passagem que ela é muito linda, que muitas vezes a gente, até eu interpretava de uma maneira um pouquinho equivocada, né? Quando Pedro ele retorna para Galiléia, junto com os apóstolos, geralmente a gente diz assim, que Pedro ele volta e ele diz assim, vou pescar. Lembra dessa passagem? E ele vai, aí os apóstolos sucessivamente dizem, eu também vou, eu também vou, eu também vou. Geralmente, a gente acha que Pedro quer voltar para a antiga vida. E a gente usa isso. Só que isso está totalmente errado, né? E para mim foi uma surpresa, porque eu estou te dizendo isso. Eu sou encantado com aquela passagem, o tríplice interrogatório de Jesus com Pedro. Pedro, tu me amas? Eu sou encantado por isso, porque isso é o lema da minha ordenação, né? Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Porque quando eu decidi ser padre, Jesus me mostrou o quanto eu sou frágil. Mas ele dizia para mim assim, mesmo com tudo isso eu te quero. Mesmo com as tuas limitações, eu quero. Vem, que eu te ajudo. Então, mas eu vou chegar lá, calma, vamos lá do princípio, né? Então, Pedro, quando ele chega em casa, eu descobri toda essa interpretação lá na própria Terra Santa. Eu fiz o retiro, né? E o Frei falava para nós o seguinte, Pedro chega na Galileia. Veja, depois que Jesus foi expulso de Nazaré, lembra que iam jogar ele do precipício? Ele não volta mais morar em Nazaré. Ele mora com Pedro. Uhum. E você vai ver em todas as passagens que é da Galileia que ele parte. E a Galileia realmente é um ponto de partida para vários lugares. Então Jesus, ele reside ali na casa de Pedro. Então imagine só, Tati, e aí você que passou pela dor do falecimento de um ente querido, você vai se ver nisso que eu vou dizer. Pedro vem de Jerusalém, chega em casa, ele vai logo no quarto onde ficava Jesus. E ele vê aquele chinelo ali na cama, ele vê o lençol, ele vê aonde Jesus dormia e ficava. E aí ele sai de dentro de casa e vou pescar. Eu não tô aguentando de saudade. Pô, eu convivia com ele todo dia. Tá doendo. Tudo bem que eu sei que ele tá vivo. Pô, mas eu não vou ter mais aquele meu amigo para partilhar. Eu não vou ter mais, sabe? Eu não tô aguentando, eu tô sufocado. Eu preciso ir pescar. É a válvula de escape de Pedro. Uhum. Você que está me ouvindo, você precisa de uma válvula de escape também. A válvula de escape. Pedro vai pescar e os apóstolos sentem a mesma coisa. Não é que os apóstolos voltam para a velha vida, etc. Mas tudo o que eles pudessem fazer naquele momento, iam lembrar aquela dor. Então eles vão pescar para esparecer um pouco. Olha o mano aí, gente. E completando o que o senhor falou, que uma vez, acho que foi um psicólogo católico que eu escutei isso, eu achei isso sensacional. Dessa mesma passagem, né, que o próprio Jesus da praia pede para ele lançar as redes, né?
E aí, o que Jesus faz dentro do psicológico de Pedro é fazer voltar a pensar de quando ele pediu para ele jogar as redes e que ele, né? E aí, claro, tem a história dos números e tal, mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas o mérito que eu falo dessa parte, completando o que o senhor está falando, é que ele teve esse impulso de sentir saudade de Jesus, então eu vou pescar para poder, né, fazer essa válvula de escape, e aí Jesus ajuda ele nesse sentido, né, de falar dele jogar, e aí depois de Jesus fazer esse caminho com ele, e aí ele fala assim, é o Senhor, né, e aí ele se joga, vai lá em Jesus. Então, o próprio Jesus, a gente faz a nossa parte e Jesus completa, né, isso é muito bonito. Perfeito que você colocou, porque veja, ele pesca a noite toda, tenta resolver o próprio problema dele sozinho, mas eles não conseguem. Não pescam nada. Quando a gente quer resolver a superação precisa vir com Jesus. Eu quero superar. Amém, aleluia, Jesus. Você precisa de ajuda. Eu preciso de ajuda, eu vou começar, mas o Espírito Santo vai vir e vai me ajudar junto. Pô, maravilhoso. Às vezes você precisa de ajuda tanto do céu e também ajuda psicológica. Também tem isso, né? Então, eles chegam de manhã, Jesus manda jogar a rede, né? E mostra, sem mim nada podeis fazer. Ajuda. A superação para superar também precisa de ajuda. Nada de isolamento, no bom sentido. Entendeu? Nada de isolamento. E aí Jesus chega para Pedro e faz com que Pedro perceba, ali naquele momento, né, Pedro, tu me amas? Melhor dizendo, vamos lá. A palavra Simão significa caniço, tá? Mas é que tipo de caniço? Lá na Terra Santa, nos lagos, tem tipo umas varazinhas que são muito quebradiças, frágeis, né? Muito quebradiças. Então Jesus, quando ele pergunta, Simão, ele diz, homem frágil, tu me amas? O problema dessa tradução, que no grego original, essa pergunta, ela é uma pergunta ágape, né? Pedro, tu me amas com o mesmo amor que eu amo você? E aí Pedro responde, né? Senhor, né? Eu te amo. Né? Mas assim, Pedro não responde com o mesmo amor de Jesus. Jesus novamente pergunta, Pedro, tu me amas? E aí Pedro responde, não no mesmo amor de Jesus, mas no amor humano. Aí na terceira pergunta, que aí Pedro até se entristece, né? Porque Jesus já não pergunta se Pedro amava Jesus com o mesmo amor divino, mas usa a mesma palavra. Pedro, eu te aceito como você é. Eu aceito o seu amor frágil. Porque, Tati, Jesus quer que nós superemos as nossas fragilidades, mas ele sabe que é preciso dar a mão dele para a gente. E a gente sai desse orgulho bobo de achar que a gente sozinho se supera. E supera as nossas fragilidades. E começar a dar mão para Jesus, né? Como aquele canto antigo, eu não sei cantar. Põe tua mão na mão do meu Senhor da Galileia. Entende? Então, os apóstolos, eles passam por essa superação e lá nos Atos dos Apóstolos, eles passam pela segunda superação. Esse Deus vai embora, sai de perto deles. Mas que é maravilhoso é que eles, o versículo 13 do capítulo 1 vai falar como que eles estão. Olha, eles estão tendo entrado no cenáculo, subiram para o quarto de cima, onde costumavam permanecer.
O Papa hoje, esses dias, disse sobre isso. Permanecer. A quarentena é uma maravilhosa oportunidade para permanecer. Então, se nós sempre permanecemos na igreja, nesse tempo a gente vai permanecer. Uhum. Agora, se a gente não permanecia, a gente vai ter a tentação de dispersar. Só que quem dispersa não supera. Eu sou dispersa, eu posso falar sobre isso também. Eu tive que superar, e aí, cortando um pouquinho o senhor, né? O padre Fábio, lá de Seropédica, até a gente ri bastante, porque eu falo que eu sou colérica ao extremo, que ele está falando sobre o temperamento humano, né? Uhum. E aí, o colérico, ele quer fazer tudo assim, né? Ao mesmo tempo, e tudo querendo fazer ao mesmo tempo, eu tive várias ideias, eu vou fazer, vai acontecer. E aí, com isso, eu também acontece que passou uma mosca, eu me distraio. Isso é para tudo, seja para ler, seja para conversar, seja, enfim. E aí eu tive que aprender a permanecer e ficar aqui. Eu vou ficar aqui até o final porque eu preciso de foco, né? E isso para tudo. Então, quando a gente estava falando no início de autoconhecimento, quando a gente se autoconhece, a gente sabe quem é a gente, e eu descobri que eu precisava permanecer porque eu sou dessa forma, distraída. Né? E é legal para falar sobre isso. Isso, permanecer. Então, aí a passagem vai dizer, todos os apóstolos, e o versículo 14, bonito, fala, todos eles perseveravam, ou seja, permaneciam unanimemente na oração. Não tem como você superar essa quarentena sem oração. Verdade. Não tem como você superar suas limitações, até o seu temperamento. Ah, Tati, eu também sou colérico, viu? Hoje não parece. Hoje não parece. Eu vou chegar no nível do senhor. Hoje não parece. Só o Espírito Santo, minha filha. Então, unânimes na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Então, em decorrência desse permanecer, em decorrência dessa unanimidade, dessa perseverança, dessa oração, né? É claro que é claro que nós vamos chegar nos limites humanos. Nós vamos chegar nos limites humanos. Só que quando Deus percebe que os limites humanos chegaram para nós, o que acontece? Capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos. Chegando no dia de Pentecoste, estavam reunidos no mesmo lugar. Veja, a passagem não detalha, mas com certeza eles estavam no limite. Com certeza. Eles estavam no limite. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, né? E encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes uma espécie de línguas de fogo que se repartiam e pousaram sobre cada um deles. Aí a passagem vai dizendo, aí qual é o primeiro fruto? Qual é o primeiro fruto do Espírito Santo neles? Superação. Superação. Porque Pedro abre as portas do cenáculo e começa a pregar. Sem Sim, medo. Verdade. Sem medo. Aquilo que estava disperso se uniu. Porque todo mundo entendia. Todos entendiam. Superação dos muros. O Papa falava muito isso no início do seu pontificado. Derrubemos muros, construamos pontes, né? A superação das divisões. E aí, a coragem. O Espírito, ele nos ajuda. É claro que há uma passagem que diz, se tu te converteres, eu te converterei.
Deus quer ver em nós também, Tati, um desejo de mudança. Sim, precisa querer, né? É igual um vício, né? Se você tem um vício de algo e não adianta, todo mundo pode falar o que você quiser, né? Os que são viciados em drogas ilícitas, você pode internar, mas ele precisa querer, porque senão ele não vai superar o próprio vício dele, né? Isso aí. E, E aí e a gente vai padre, ficar fala. a gente está com 50 minutos de live, daqui a pouco vai cair, né? Que ela tem 1 hora e tá Uhum. muito bom. Mas eu queria colocar 3 pontos aqui, e aí para a gente Sim, poder completar, né? Aí a gente show. fica com. Eu, pelo menos, eu guardei 3 palavras dessa nossa live. Hum. Galileia é o QG da situação toda do cristianismo. A gente precisa permanecer, e aí é um sinônimo de perseverança, né? A permanência é as mesmas palavras de perseverança. E pedir ajuda, né, padre? Tudo que eu ia, tinha um monte de pergunta aqui, mas o senhor já respondeu tudo dentro daquilo que o senhor falou. Mas isso pode ser superação de uma traição, de uma dor, enfim. É o pedir ajuda, né? Eu acho que mais do que a gente se importar com o outro, por exemplo, a traição, né? Às vezes a pessoa fica muito preocupada com o outro, mas a gente precisa, na verdade, o que incomoda não é o outro, é o que a gente está aqui dentro, né? E a gente precisa trabalhar a mente, né? É o pedir Pedir, ajuda. pedir ajuda a quem de fato vai nos ajudar e tem discernimento para ajudar. Vou até te dar um exemplo rápido, básico. Nessa tarde, uma pessoa me mandou uma mensagem: padre, eu preciso de um conselho. Meu marido está com um problema de depressão, a minha família está pressionando para me largar ele e eu não sei o que eu faço. Estou pensando. Olha, se a outra pessoa diria: minha filha, você é nova, sai fora, vai viver sua vida. Não é assim que se diz? Eu falei para ela assim: minha filha, deixa eu te fazer uma pergunta. O que o seu coração te diz? Ah, padre, diz para me ajudar ele. Falei assim: ok, é isso que a igreja nos ensina. Você precisa ajudá-lo. A depressão é uma doença grave que ele precisa de ajuda. O adultério, por exemplo. Existem pessoas que não têm culpa. Existem pessoas que elas têm problema. Problemas sérios, psicológicos, afetivos. E aí o que acontece? Elas estão desesperadamente em busca da felicidade e acham que realmente aquela outra pessoa... Olha, é um conjunto de coisas. Em Sim, relação a esse assunto, é um conjunto de coisas. Nós somos muito praticistas. E esse que é o problema. verdade. Não é... As coisas não são como todo mundo diz. A gente E o, gosta e muito... o pedir ajuda, até para entender, né? O pedir ajuda não é só a gente orar ou então pedir ajuda para um padre, um conselho, é a gente procurar ajuda de um especialista, no caso um psicólogo, né? Nessa Também. situação. Porque as pessoas às vezes pensam que o psicólogo ele é para maluco, ele não é para maluco. Eu falava Não. isso com um primo meu que não é. Se por mim, se eu tivesse dinheiro, eu fazia psicólogo sempre, né? Mas eu entendia a realidade da psicologia quando eu precisei, o meu filho precisou, e a gente mudou algumas coisas dentro dessa realidade junto com um psicólogo, né? E é um psicólogo católico cristão, ele vai te ajudar Isso mais aí. ainda, porque ele sabe a sua fé, ele caminha junto contigo numa realidade de fé, né? E ele vai ser instrumento de Deus também, né? A gente precisa entender que os profissionais de saúde são instrumentos de fé para nós, Isso aí. instrumentos que Deus usa, né, para nos ajudar. Se você acha que psicólogo é coisa de maluco, eu vou dizer uma coisa para você. Eu faço terapia toda semana, faço direção espiritual uma vez por mês, ou de 15 em 15 dias, e tenho um sacerdote mais experiente para sempre me aconselhar. Sou meio doido, mas sou controlado. Dá para controlar diante disso tudo, Dá né, para padre? controlar, dá para Isso é um controlar. conjunto que é muito bacana. Amanhã eu vou receber o Tiago Luciano, né, o padre Tiago Luciano, que é meu diretor espiritual. Né, a gente vai falar até sobre isso, sobre direção espiritual. Né, e é um conjunto de tudo, né? Então a gente não pode Isso. achar que
só, como a gente falou do início da passagem de Pedro, né? A gente não precisa, só a gente querer é muito pouco, né? Mas é uma válvula de escape, ele precisa querer, porque ele acaba Sim. sendo uma válvula de escape para você superar tudo isso, né? Então, Isso. a gente está com 5 minutos, eu vou aqui finalizar aqui a nossa live maravilhosa, que por mim eu ficava mais 2 horas com o senhor conversando sobre isso, né? Mas quero Sim. agradecer imensamente a gente ter partilhado, né? A gente não combinou nada, só o pessoal de saber. Na verdade, eu não Isso combino mesmo. nada com ninguém. A gente só fala assim, eu quero um tema, tal tema. E a gente conversa sobre esse tema e a gente não combinou nada, não foi nada, acabou que não foi uma confirmação. Todas as perguntas que eu tive aqui era tudo que o senhor falou, então eu não achei necessidade de parar e fazer a pergunta, porque o senhor já estava desenvolvendo. Então, muito obrigada novamente pela sua disponibilidade, pelo seu sim, né, o sim do seu sacerdócio, o sim agora Amém. para Cléron. Estou Amém. muito feliz que você trocou a foto de perfil, que foi ontem que eu te mandei. Ficou Tá linda. linda. Tô Então, magro. Agora ai, só. gente, Isso viu? é Tá linda. quarentena. Então, Mas eu muito sou obrigada. feliz vivendo assim. Mesmo com os quilinhos a mais, né, Padre? Eu também. Isso. Faz parte. Que gordinho Então, lindo. Nossa Senhora que tá aí, mas tem esse gordinho, pode ter certeza. Isso. Então, muito obrigada, né? Vou pedir para o senhor dar uma benção no final aqui para a gente, mas só para o pessoal saber, agora depois do sorteio, eu vou fazer o sorteio, depois da live eu vou fazer o sorteio de uma sobrefeliz, que o pessoal tá doido pela sobrefeliz, quem é que vai ganhar, quem é que vai ganhar. Então a gente vai finalizar aqui, aí eu faço uma outra ao vivo para a gente poder fazer o sorteio ao vivo da sobrefeliz. Muito obrigado, Padre. Amanhã a gente está às 11 horas de volta com o Padre Tiago Luciano para a gente falar sobre direção, enfim. E aí, essa semana ainda tem algumas coisinhas para a gente falar sobre PASCOM, sobre mídia social, sobre oração para sacerdotes. Então, a gente está bem bacana essa semana aí. E muito obrigada, que a sua paróquia volte logo também, juntamente com toda a arquidiocese, com todo, na verdade, o Brasil, né? Graças a Deus, lá fora já está abrindo. O fato de ver o Papa Francisco celebrando na Basílica já dá um alívio, né? De saber assim, ai, gente, a gente já está quase saindo também. Então, louvado seja Deus e muito obrigada, Padre. Tudo no tempo de Deus. Vamos ter tranquilidade, equilíbrio. Não adianta nada se desesperar agora, porque tudo no tempo de Deus. Tudo é um aprendizado. Agradeço o convite carinhoso. Estou à disposição. Se quiser voltar depois com o tema, a gente desenvolver. E a gente falou aquilo que tinha que falar aí, porque são as coisas do Espírito. O Espírito Verdade. tem dessas coisas, né? Ele É age verdade. assim de uma maneira muito simples, muito tranquila. Bom, eu tenho aprendido isso com o Espírito, né? Ele age assim de uma maneira muito livre, muito simples, e eu prefiro que ele age assim na minha vida, na vida daqueles que eu amo. Verdade. Obrigado mesmo, Tati. Amei estar com você nessa tarde. E Somos espero do coléricos, o espírito precisa vir com calma. Isso, isso. E eu espero do fundo do coração que essa live tenha ajudado muitas pessoas a encontrar e buscar a felicidade. Bom, Amém. que, Obrigada. que Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beijo, Padre, sua Beijos. bênção. Beijo, Deus gente. Com abençoe. Deus. Com Deus, querido.